Oi, turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Bom, você quer realizar o pagamento da fatura do seu cartão de crédito, porém não tem o valor total, não tem todo o dinheiro. Será que isso pode implicar em algum prejuízo para mim? Posso pagar o mínimo? Eu vou esclarecer tudo para vocês agora. Antes de realizar o seu pagamento, não deixe de assistir esse vídeo, pois é muito importante essa informação. E também, se você tiver dúvida, deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer poder responder e ter todos vocês aqui. Não esquecendo também de se inscrever aqui no nosso canal e deixar aquele joinha se gostar, beleza? Mas sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, turma, olha só, a gente vai dar exemplos aqui, tá? E também existem bancos diferentes. Existem bancos que a taxa de juros é maior, outras são menores, a depender da sua fatura também, e isso vai ser crucial no momento de você realizar o seu pagamento parcial, chamado pagamento parcial, onde você paga apenas uma parte da sua fatura, deixando o restante para o outro mês ou para os outros dias. Mas assim, ó, nosso conselho a gente vai dar, mas cada um sabe o que deve ser feito. Bom, o pagamento mínimo eu já quero descartar de primeira mão a todos vocês, tá? Então, se você não tem o valor total para realizar o pagamento da sua fatura, não pague o valor exato do mínimo. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem aí uma fatura de R$1.000, você só tem R$100 na mão, porém o mínimo custa R$90, tá? Então o que é que você deve fazer? Pagar os 100 acima de qualquer valor, mas nunca pagar o mínimo, ok, gente? Por quê? Eu vou explicar agora. Quando você paga o mínimo, você entra no crédito rotativo. Entrando no crédito rotativo, existem alguns cartões, a maioria dos cartões, ele vai cobrar uma taxa de juros por você ter pago apenas o mínimo. E você pagando o mínimo, automaticamente pode entrar também como parcelamento de fatura. Entrando como parcelamento de fatura, aí vai estar um montante. Claro que depois você pode reverter isso, antecipando essas parcelas que o próprio sistema fez, mecanizou para você, e você pode adiantar os pagamentos. Mas você nunca deve pagar o mínimo. E quando você paga o mínimo corriqueiramente, primeira vez nem tanto, mas sempre pagando, isso pode acarretar em uma redução do seu limite atual e a sua pontuação dentro dos órgãos aí, como Serasa, Boa Vista, né? Quem utiliza muito o tal do score, isso tende a baixar, ter uma redução significativa, e você precisa ter uma grande atenção quando vai pagar o mínimo. Então, nunca pagar o mínimo, certo? Então, assim, ó, o mínimo foi R$90, você tem 100, paga os 100, sempre mais um pouquinho, tá? Bom, o que é que eu devo fazer? Eu só tenho R$500, a minha fatura é 1.000, então, será que eu posso pagar 500 agora e depois pagar o restante? Sim, você pode, mas olha só, vem aqui comigo. O vencimento é hoje, um exemplo, o vencimento é hoje. Se você pagar hoje, né, a metade ou qualquer outro valor, você pagou hoje, no dia do vencimento, se você pagar amanhã, que já passa do vencimento e abre a outra fatura, então os juros eles vão correr todos os dias. A maioria dos bancos trabalham dessa maneira. Então, não é uma boa ideia você pagar, antecipar, a não ser que você antecipe para o fechamento, né? E aí, quando tiver o fechamento, aí sim você realiza a antecipação e paga o outro valor que você deseja. Mas olha só, ainda não está vencido, mas já fechou a fatura, né? Fechou a fatura. Então, entre o fechamento da fatura e o vencimento, você pode pagar qualquer valor. A maioria dos bancos, eles aceitam isso. Caso você tenha dúvida, deixe o nome no banco, só pergunta que a gente vai responder vocês. Então, Santander, por exemplo, o Santander hoje fechou a sua fatura. Aí você tem R$500, né? E a fatura é 1.000. Então, você pode pagar 500 hoje, 200 amanhã, 150 depois de amanhã, até o vencimento você pode pagar os 1.000. Depois que passa o vencimento, então é mecanizado como pagamento total. Então, quando você não paga pagamento total, então entra como parcial e aí vai ficar o laranja, uma sigla em vermelho ali na maioria dos bancos, certo? Porque se a gente for falar banco por banco, então a gente vai passar dias e mais dias aqui falando, tá? Então, o Santander usa aquela laranjinha ali. Então, tá no laranja, tá parcial. Quando tá no vermelho, está em atraso. Então, você pode sim realizar o pagamento. Assim, ó, existe algum risco pagando acima do mínimo, menos do máximo? Não, não tanto. Você vai pagar uns juros. A depender de quanto seja,
os juros não é tão alto assim, mas pagar qualquer valor é melhor do que ficar devendo, tá? Então isso eu sempre trago aqui essa dica. E também tem uma outra opção, uma outra dica aqui para você que não tem o dinheiro para pagar toda a sua fatura. O parcelamento da fatura é uma ótima saída. Ah, Silvas, mas eu quero pagar somente essa fatura. E você tem que lembrar que você parcelando essa fatura atual, pode vir outras faturas. E aí vai estar uma bola de neve para você. Você vai pagar essa fatura que você está com dificuldade e vai vir a outra. E aí vai juntar, que já vai entrar os juros, né, da parcela e o outro mês. Então você tem que ter atenção quanto a isso. De preferência, se o banco aceitar parcelar todas as compras futuras, até as compras que ainda vão vencer, você junta tudo e paga o total, a parcela e fatura total. E aí você parcela em grandes quantidades e vai pagando. Ah, Silvas, consegui uma grana aqui agora, eu quero realizar e quitar meu pagamento. Isso, antecipação também, olha só. Quando eu comecei na minha vida financeira, eu fiz muito isso e deu muito certo. Parcelava, a princípio é ruim, mas quando você pegava os parcelamentos, antecipava e pagava, então as instituições ao redor do banco que eu trabalhava, que é Santander, eles olham você com bons olhos e falam, ó, sabe que você tem um contrato, não sabe quanto foi e o que aconteceu. Mas no começo eu parcelei, mas nos demais meses eu antecipei todas as parcelas e fiz a quitação daqueles adiantamentos, né, que eu fiz. Adiantei ali todas as parcelas que iria ser atrasada. Então, se você fizer isso, depois é muito bom. Claro que o parcelamento de fatura é uma renegociação, é um contrato que entra como renegociação e seu score pode baixar a princípio, mas depois você quitando, pagando, dá super certo, tá? Então, foram até algumas dicas que a gente já trouxe no passado, mas a gente vai botar para vocês, de como obter um crédito, mas isso é muito arriscado, então a gente vai trazer em outro vídeo. Mas você pode sim pagar qualquer valor, mas assim, ó, se já venceu, você pagou hoje 500, aí venceu amanhã, então não vale a pena você pagar amanhã, tá? Então você deixa fechar logo, guarda o dinheiro, deixa fechar, vai lá e realiza o pagamento. Mas se você fizer isso de vez em quando, não tem problema. Isso é um problema quando você acabou de sujar seu nome, por exemplo, seu nome estava limpo, você foi lá e, pô, sujou o nome, de repente no outro mês você atrasa ou paga o mínimo. Isso não é muito bom. Mas qualquer coisa, qualquer negociação que você faça dentro do banco é melhor do que ficar devendo. Mas nunca o mínimo, tentem nunca pagar o mínimo, tá? Então, acima do mínimo um pouquinho ou parcelamento, não deixe você pagando o mínimo, quando você realiza o pagamento do mínimo, automaticamente o sistema entra como uma renegociação de dívida e aí parcela, o sistema parcela. Então não deixe o sistema parcelar. Você mesmo parcela a sua fatura. Entre em contato com a central ou pelo aplicativo IA. Sobre parcelamento, a gente vai trazer outro vídeo. Mas assim, ó, nada de pagar outro valor da entrada, né? O primeiro pagamento ali, como é chamado de entrada, que é onde vai ser autenticado a sua negociação. O sistema ele fala assim, ó, você tem que pagar para autenticar R$ 31,20. Nada de pagar, vou pagar logo 32. Não. Você tem que pagar até os centavos exatos nesse primeiro pagamento, porque o sistema ele vai mecanizar que você está querendo uma negociação, que você quer um parcelamento. Então, você tem que pagar o valor exato. Nos outros meses, você pode pagar acima, né, valores a mais. Mas naquele primeiro momento, você tem que pagar o valor exato da entrada dessa sua negociação. E a renegociação é o que o sistema ele faz sozinho. Então, não deixe o sistema fazer. Não pague o mínimo. Então, você mesmo pode fazer o parcelamento. Ou fazer esse esquema. Paga uma parte e no outro mês, quando fechar a fatura, você efetua o pagamento até o vencimento. Beleza, turma? E se você tem dúvida ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo, que será um grande prazer responder e ter todos vocês aqui. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e valeu!